cá estamos para mais uma campanha eleitoral e esta começa no interior de Portugal. E começa no interior de Portugal porque Portugal tem sido abandonado, mas o seu interior ainda tem sido mais abandonado. E o dever de um candidato a primeiro-ministro não é só percorrer as grandes cidades onde os votos se acumulam. É ser capaz de percorrer as zonas mais esquecidas, mais abandonadas, juntar-nos todos e dizer-vos olhos nos olhos isto, que é o mote de início desta campanha eleitoral. O Chega, eu como Primeiro-Ministro, não me vou esquecer de 1 centímetro de território em Portugal. Não me esquecerei de nenhuma pessoa, de nenhuma localização, de nenhuma terra, por mais pequena que seja. E por isso, como é o nosso primeiro ato de campanha eleitoral, eu queria começar por agradecer ao nosso mandatário, o Simões de Melo, que é ao mesmo tempo o candidato neste belo distrito da Guarda. Eu queria uma grande salva de palmas para o nosso mandatário e para o nosso candidato. E agradecendo a ele, à equipa toda que o acompanha, ao Distrito da Guarda e às equipas que trabalham e trabalharam no Distrito da Guarda para permitir que nós não só tivéssemos uma eleição histórica, como aconteceu o ano passado, o Chega quebrou pela primeira vez os 2 partidos a mandarem neste distrito, fomos nós que o fizemos. Este ano vamos fazê-lo ainda com mais força, porque agora, meus caros, o objetivo já não é só eleger no interior. Agora o objetivo é vencer no interior do país. É vencer no interior do país. Vamos percorrer o país todo. E eu agradeço também, queria deixar este agradecimento inicial a todos aqueles que, de outras partes do país, presidentes de distritais, candidatos noutros distritos, deputados, se juntam hoje aqui também à Guarda para dar o mote de início desta campanha eleitoral. E queria pedir-vos, para eles também, à nossa comitiva que nos acompanha, que me vai acompanhar nos próximos dias em todo o país, queria pedir-lhes uma grande salva de palmas e um agradecimento pelo esforço que têm feito. Uma oportunidade. Uma oportunidade. É o que estamos a pedir ao país. Uma oportunidade de governar. Durante 50 anos falharam os mesmos. E durante 50 anos escolhemos os mesmos. Sempre. PS e PSD. Melhorámos o poder de compra? Não. Ficámos cada vez mais pobres. Ficámos cada vez mais atrasados. No outro dia, como sabem, estava num programa da SIC, da Júlia Pinheiro, e ela dizia-me: "Oh André, mas o país está a funcionar." Está a funcionar para quem? Para quem é que está a funcionar? Porque para as nossas elites económicas e políticas, o país funcionou sempre. O problema foi que, desde há décadas a esta parte, nós passámos a ser um país que só funcionava para essas elites económicas e políticas. Quem trabalha deixou de sentir o país a funcionar. Quem descontou deixou de sentir o país a funcionar. Quem vive no meio das grandes cidades deixou de sentir o país a funcionar. Quem vive no meio da imigração deixou de sentir o país a funcionar. Quem precisou de um hospital ou de uma consulta deixou de sentir o país a funcionar. E, portanto, eu diria que estas eleições são a luta dessas elites para quem o país sempre deu tudo, da nossa luta que queremos ser a voz do povo, para que uma única vez o país também lhes dê a eles a mostra de que está a funcionar para eles, de que está a funcionar para os portugueses comuns e não para aqueles que durante anos viveram à conta e a enriquecer do nosso sistema. Por isso, pedimos uma oportunidade. Uma. E como eu tive a oportunidade de dizer nos Açores há pouco tempo, eu compreendo, e vocês certamente terão amigos e familiares que vos perguntam o que é que ele vai fazer diferente.
Será que ele vai mesmo cumprir tudo aquilo que prometeu? Será que eles vão conseguir fazer o que prometem? Vocês não sabem. Ninguém pode prever o futuro. Eu posso dizer-vos do que me vai na alma e da vontade genuína de mudar o país de uma vez por todas. Mas nós não temos uma bola de cristal. Vocês têm que explicar a toda a gente. É que já nos enganámos durante 50 anos. Durante 50 anos acreditámos que ia ser ou o PS ou o PSD. Melhorámos? Não. Passámos a ser um país a funcionar? Não. Então, o que é que ainda podemos fazer diferente? É mudar a cara do PS e do PSD? Já vimos que não. Este líder do PSD, em particular, representa tudo o que de pior o PSD tem. E agora, à medida que vamos sabendo mais, vamos vendo quão pior representa esse partido. Que é não só o governar mal, porque isso podia não ser comum a todos, mas é o governar mal e o fazer parte daquele esquema de interesses, de pequeno conluio, de pequena corrupção, ou grande corrupção, que há anos nos destrói. E por isso, se vamos substituir o líder do PSD pelo líder do PS, um governo que caiu igualmente por corrupção, nós somos cúmplices do estado de coisas que temos em Portugal. Nós vamos pedir uma oportunidade para governar nestas eleições. Uma oportunidade. E dizer cara a cara ao país ao que vimos. Dizer que não contem com um país cor-de-rosa. Dizer que não contem com mudanças num mês, nem em 2. Que contem com trabalho, com dedicação. Em alguns casos com autoridade. Porque o país precisa da autoridade. O país precisa que ponham em ordem 50 anos de caos e de bandalheira. Nós temos que ir terra a terra dizer ao que vamos. E por isso pedimos esta oportunidade. 4 anos depois julgar-nos-ão. E dirão se falhámos ou se acertámos. Mas têm que nos dar uma oportunidade para não deixarmos esse sistema viciado continuar a mandar. Há pouco parei num pequeno café a caminho deste local. Um imigrante nosso que tinha estado em Paris e que agora voltou. E que me dizia que voltou e que isso tinha-se tornado só pedras, palavras dele, só pedras, e que o interior do país agora estava reduzido a pedras, e que daqui a 3 meses ia fechar outra vez e ia embora. Vejam ao que chegamos. Um homem que trabalhou metade da vida dele fora, neste caso em França, volta, usa as suas poupanças para reinvestir em Portugal, mas quando chega apercebe-se do óbvio. É que Portugal esqueceu completamente o interior do país, deixámos-nos completamente ultrapassar pelos outros países da Europa. E então ele vai sair novamente. Isto devia-nos fazer soar todos os alarmes. Estamos a importar todos os dias uma quantidade louca de mão de obra barata, pouco qualificada e honestamente de países que não interessam muitas vezes a ninguém, e a deixar a nossa mão de obra, os nossos portugueses, irem para fora trabalhar. Se me perguntam assim, então o que é que vai fazer diferente? Vou garantir que isto não volta a acontecer no meu país. Vou garantir que isto não volta a acontecer no meu país. E depois dizer-vos o óbvio também. Expliquem isto a todos os que se cruzam convosco. A AD disse-nos que ia focar-se no interior do país. E o Chega também disse o mesmo. Mas houve um momento particular desta legislatura que vocês não se podem esquecer, que foi o das portagens. O das portagens que tanto afetaram este distrito e continuam a afetar. Foi o Chega que conseguiu acabar com estas portagens. E o governo do PSD não queria. Porque, na verdade, queria fazer uma recomendação que ficasse para não sei quantos anos depois a sua implementação. E os senhores sabiam, como qualquer empresa que trabalha no interior do país sabe, que estas portagens, para além de serem injustas, porque nós já pagamos estas estradas 2, 3, 4, 5 vezes, elas dão cabo das nossas empresas. E, sobretudo aqui no Distrito da Guarda, andávamos de carro ou chegávamos de carro, pagávamos portagem. Passava-se a fronteira para o lado espanhol, não se pagava mais portagem nenhuma. Não há empresa nem trabalhador que aguente quando até o nosso país do lado, mais rico, acaba com portagens
E nós temos cá portagens. Foi o PSD que quis acabar com portagens? Não. O PSD esteve contra. E eu quero lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, porque nós cumprimos a palavra que prometemos e prometemos acabar com as portagens, eu quero deixar daqui o recado e a mensagem ao país real de que o Chega nunca se esquece das promessas que faz. Nós queremos mesmo, porque são injustas e penalizadoras, porque não fazem sentido, nós queremos acabar com as portagens no país. Porque as portagens são um imposto a mais, num país que já paga impostos a mais. A maior parte das portagens que pagamos, já as pagámos e já pagámos a estrada dezenas de vezes. O dinheiro sabemos para onde é que está a ir. Para as concessionárias que nomeiam depois os políticos ou os antigos políticos para os seus cargos de administração. É isso que está a acontecer. Aliás, eu fiz um vídeo há pouco tempo com uma coisa curiosa, que vos aconselho a ver. É no famoso dia do apagão, em que nada funcionava, não havia energia, não havia comunicações, mas as portagens não paravam de ser cobradas. E as multas também não. Vejam este país ao contrário, que é ninguém tem luz para iluminar a sala, para cozinhar, ninguém tem luz para nada, ninguém consegue pegar no telemóvel, aparentemente nem a Proteção Civil conseguiu mandar mensagens, mas sacar ao contribuinte, isso é que o Estado não perde um segundo de poder sacar ao contribuinte. Isso é que o Estado não perde um segundo. Por isso nós não esquecemos e quisemos começar a campanha eleitoral aqui no Distrito da Guarda precisamente para dar essa mensagem ao interior do país. Não serão esquecidos. O país real não será esquecido. O interior do país não será esquecido. E também queria, porque este é um dia de primeira campanha eleitoral e não tive tempo de ontem responder ao Primeiro-Ministro, que disse em Porto Alegre, penso eu, que o Chega era um partido destrutivo, que era um partido que dizia mal e um partido que estava para destruir e não para construir. E ouvi Luís Montenegro dizer, bom, de construção sabe ele, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Essa parte é verdade. Construção sabe ele, mas não é por aí que eu quero ir. É deixar claro ao Sr. Primeiro-Ministro isto. O Chega não é um partido destrutivo, nem foi um partido de bota abaixo. O Chega esteve ao lado das medidas certas quando tinha que estar e esteve contra as medidas quando tinha que estar. O Chega só é destrutivo contra uma coisa com que o Sr. Primeiro-Ministro lida mal. É que o Chega é destrutivo com a corrupção e tem tolerância zero com a corrupção. É isso que não gostam no Chega. É que nós temos tolerância zero com a corrupção. Zero. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pode tentar andar pelo país todo a dizer que o Chega eu não conto, o Chega é destrutivo, o Chega faz mal, que nós, ganhando ou não ganhando, com mais deputados ou com menos deputados, nós não fazemos como o PSD. Nós não vamos mudar a nossa linha, nem vamos mudar a nossa mensagem. A nossa luta contra a corrupção é para ser levado a sério. Porque nós sabemos que ao fim do dia não é só os números que contam. É também a consciência e a verdade de saber que estamos do lado certo. Podem dizer que somos destrutivos, porque se isso significar destruir, aniquilar toda a corrupção do nosso país, então sim, nós somos destrutivos, nós somos absolutamente destrutivos em Portugal. Absolutamente. Absolutamente. E por isso, meus caros, é com enorme entusiasmo que vamos para estas eleições. E digo-vos, nós vamos para estas eleições para ganhar. Evidentemente que todos os partidos, em todos os momentos, têm a sua ambição de vencer. Mas a nossa, talvez pela primeira vez na nossa história, é realista e fundada. Os números mostram isso, as sondagens mostram isso, as redes sociais mostram isso, mas mais importante que tudo isso, a rua mostra isso. Não há um local por onde passe
que homens e mulheres e crianças de toda a estrutura social, de todas as faixas etárias, venham ter connosco e nos digam: tem que ser desta. Não é vai ser desta, é tem que ser desta. Há um sentimento de urgência, de missão, de necessidade, que nunca se sentiu na nossa história. Porquê? Porque tínhamos tido anos de governação do PS e muita gente deixou-se enganar pelo tal PSD renovado ou pela tal AD renovada. Passado um ano, nem foi preciso muito mais, um ano, viu-se como a corrupção é a mesma, as más políticas são as mesmas, o olhar só para alguns continua a ser o mesmo, o ter um país para subsidiar quem não quer fazer nada é o mesmo que o PS tinha, a doutrinação é a mesma, os valores são os mesmos. E por isso as pessoas vêm ter connosco e dizem-nos: tem que ser agora. E este sentimento de profundidade e de missão está imbuído na minha convicção profunda para estas eleições. Por isso, neste primeiro dia de campanha eleitoral, falando aqui para vós, mas para o partido todo, de norte a sul e nas regiões autónomas e nos círculos da imigração, nós, meus caros, não vamos a estas eleições para ficar nem em segundo, nem em terceiro. Não vamos sequer a estas eleições para aumentar o número de deputados ou para termos mais 5, 6, 7 ou 9 ou 10 deputados. Não é isso que queremos nem ambicionamos. E não me vão ouvir falar de vitória se aumentarmos, como tudo indica, o número de deputados. Nós não transformaremos Portugal só por aumentar o número de deputados. Nós não precisamos só de aumentar deputados. Nós temos de ganhar. Não é por nós. Nós temos de ganhar por este país que precisa de nós, que precisa dessa transformação. E é esta a oportunidade que eu vos peço que vão pelo país todo transmitir. Deem-nos uma oportunidade. Deem-nos uma e vão ver o que acabará por ser feito. Deem-nos uma e verão o que acontece. Deem-nos uma oportunidade e vejam o país que terão daqui a 4 anos. Terra a terra, a convicção tem que ser ganhar. Voto a voto, a convicção tem que ser ganhar. Não se deixem enganar nem por sondagens boas nem más. Nem as que dizem que estamos em terceiro e vamos ficar em terceiro, nem as que dizem que na Suíça estamos com 90% e já não é preciso ir votar. É preciso ir votar. Ou que em Porto Alegre ganhamos, ou que no Algarve ganhamos, ou que na Madeira nós temos que ir votar. Não há vitórias antecipadas. E nós podemos olhar e dizer assim: o Algarve está ganho. Não está ganho. Temos que ir lá e votar naquele dia. Beja não está ganho. Temos que ir lá e votar naquele dia. A Guarda temos que ir votar e ganhar naquele dia. Aqui em Setúbal vamos ter um grande resultado. Todas as sondagens mostram. Mas temos que sair de casa e votar. E desta vez, meus caros, desta vez, têm que dizer isto cara a cara ao país. Desta vez não é para falhar. Desta vez não é para ficar nem em segundo, nem em terceiro. Desta vez é e vamos ganhar. Viva o Chega, viva Portugal!